O governo de Moçambique criou a Empresa Nacional de Parques de Ciência e Tecnologias de Moçambique como forma de dar utilidade ao conhecimento produzido nas diversas academias e centros de investigação e pesquisa disponíveis no país. Isto é, transformar o conhecimento desenvolvido em produto ou serviço útil para o consumo da sociedade moçambicana. Parque de Ciência e Tecnologias é algo inovador no nosso mercado e não só. O mundo conheceu o primeiro Parque de Ciência e Tecnologia nos anos 50, com a criação do primeiro nos Estados Unidos da América, quando a Intel, juntamente com a Universidade de Stanford, na Califórnia, e a UCLA, criaram um polo de desenvolvimento tecnológico na área de computação e informática, que ficou conhecido como Vale do Silício, mais conhecido como Silicon Valley. Para melhor entender sobre o conceito do parque e da visão dos negócios inerentes ao mesmo, o Mais Negócios convidou o Sr. Julião João Cumbana, PCA da Empresa Nacional de Parques de Ciência e Tecnologia. Muito boa noite, seja bem-vindo à primeira edição do Mais Negócios do ano 2021. Hoje temos um convidado especial, que é o presidente do Conselho de Administração da Empresa Nacional de, Tecnologias, Parques, Ciências e Tecnologia. O doutor engenheiro Julião João Cumbana. É assim que se diz, engenheiro? Sou Julião João Cumbana. Os professores doutores, eu fico às vezes sem perceber se são professores doutores, são doutores engenheiros, como é que se designa para os físicos? O Julião João Cumbana é um professor de profissão, não é professor doutor, blá blá blá, nada, é simplesmente professor. Professor Julião Cumbana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e seja bem-vindo à Média Mais TV e concretamente ao Mais Negócios. Muito obrigado pelo convite. Vamos a isso. Vamos conversar sobre mais negócios. Muito bem. Doutor Cumbana, o governo decidiu criar a Empresa Nacional de Parques de Ciências e Tecnologia e o senhor teve o desafio de liderar, esta iniciativa do governo, que é na qualidade de presidente do Conselho de Administração. Qual é o objeto social? Qual é o core business desta empresa? Bom, a Empresa Nacional de Parques de Ciência e Tecnologia nasce em 2012, pelo decreto número 21, de 6 de julho daquele ano, para responder a uma necessidade urgente de desenvolvimento, que é a tradução do conhecimento científico em produtos, para que a sociedade se possa beneficiar dos investimentos que se fazem com os seus impostos na área de pesquisa científica e desenvolvimento de tecnologia. Porque o que tradicionalmente acontece é que nós, cientistas, sou professor, sou cientista de profissão, não sou prolífico do ponto de vista de publicações, mas sou cientista. A minha tarefa é questionar a natureza, encontrar respostas, e as respostas são aquilo que nós chamamos de conhecimento científico e ensinar isso aos outros, e explicar como é que a natureza funciona. É isso que nós fazemos. Então, o que acontece é que as sociedades investem na criação do conhecimento científico, que responde a muitas questões sobre como a natureza funciona. E o conhecimento fica guardado nas prateleiras das bibliotecas durante longos anos, sem que ninguém saiba qual é a sua utilidade. Portanto, esse investimento parece ser de brincadeira, porque a sociedade depois nem compreende se se beneficia das descobertas científicas ou não. Por isso não evoluiu. Por isso a evolução foi sempre lenta. Então, nos anos 50, por ideia de alguns indivíduos na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos da América,
Eles disseram o seguinte: estamos a criar conhecimento, tanto. É verdade que quando aparece um empreendedor com boas ideias, em algum momento as nossas descobertas são colocadas ao serviço da sociedade. Mas será que não podemos fazer isso de maneira organizada? Assim, propositada? Então, nasceu o primeiro parque de ciência e tecnologia na área que hoje chama-se Silicon Valley, nos Estados Unidos, na década de 1950. E a partir desse momento houve uma revolução rápida na área das comunicações, na área de informática, das comunicações, que é aquela que está a dinamizar o atual desenvolvimento da sociedade. Então viu-se que esta coisa de propositadamente pegar no conhecimento que está nas prateleiras e traduzir em produtos acelera o desenvolvimento. Por que não se usa isso como modelo? Então esta onda chegou a Moçambique em 2008, quando começaram as discussões sobre o programa de parques de ciência e tecnologia, que faz parte da Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, criou-se o programa e depois foi necessário ver quem é que vai implementar o programa, como é que este programa vai se materializar. Então, depois da criação do Parque de Maluana, que foi anterior à criação da empresa, lá existe um número no decreto que cria o Parque de Ciência e Tecnologia de Maluana, que diz que o Parque de Maluana vai ser dirigido por uma entidade de direito público, blá, blá, blá. Então, em julho daquele ano, cria-se então a Empresa Nacional de Parques de Ciência e Tecnologia, que teve como objeto criar outros parques. Para além de desenvolver o Parque de Maluana, tem como missão mais 3 parques. Criar mais 3 parques. E os parques são localizados onde? O primeiro está localizado na região sul, que é o Maluana, o Parque de Ciência e Tecnologia de Maluana. O segundo tem que estar localizado na região centro. Ainda não existe? Ainda existe já o terreno delimitado, já está lá, são 1000 hectares. Em Maluana temos 950. Em Dombe temos 1000 hectares, já está reservado e demarcado. Agora só estamos a tratar do processo de aquisição do ato provisório. Em Mucuba, a área foi identificada, também são 1000 hectares, mas falta delimitar. Também, como disse, são 1000 hectares. E depois temos Nacala, Moirete, Nacala Velha, Moirete. Há um terreno reservado de 1000 hectares, também já está demarcado. E o que é para fazer nestes parques de ciência e tecnologia? Exato. Nestes parques, o que é preciso fazer é criar infraestruturas básicas. Estamos a falar da rede viária, porque são territórios, 950 hectares, 1000 hectares. No total temos 3.950 hectares por desenvolver. Maluana, que é o primeiro parque a ser criado, já tem 2 infraestruturas de raiz que constituem parte do conjunto de 6 projetos que são conhecidos como Projeto Âncora. Projetos Âncora. Temos o Centro de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, que é onde fica situada a sede da empresa atualmente, e temos o Centro de Dados, que é até nacional deste ponto de vista. Temos o Centro de Dados, que esteve sob a gestão da empresa até 2017 e depois, soberanamente, o governo, quando criou o Instituto Nacional do Governo Eletrônico, pegou o Centro de Dados e entregou para a gestão e exploração pelos... É uma concessão de exploração do parque para uma empresa privada? É uma concessão de exploração por uma instituição do Estado. Não é nenhum negócio? Não está a gerar negócio. Neste momento ainda não há negócios como tal no Centro de Dados. O Centro de Dados está a arquivar acervos digitais do Estado. E mais nada. Portanto, existe 20% da capacidade instalada que é para ser explorada comercialmente. Vamos discutir para ver quem é que explora comercialmente isso, porque a entidade que cria e gere, faz a exploração dos parques é a Empresa Nacional de Parques de Ciência e Tecnologia. Mas esse assunto do Centro de Dados e INAGE é um assunto que ainda precisamos de esclarecer melhor, porque essa operação da desvinculação do Centro de Dados da NPCT, que é a Empresa Nacional de Parques de Ciência e Tecnologia, para o INAGE, criou um desfalque na capacidade da empresa de gerar receitas para continuar a desenvolver não só o Parque de Maluana, mas os outros parques também. Eu ainda tenho uma dúvida em relação ao próprio processo de criação ou de investimento da constituição do parque.
pela experiência que nós temos no mundo fora, as smart cities, que é o centro, que é esse tipo de centros que existem no mundo, certo? São investimentos pomposos, são investimentos que são todos vedados, são todos, digamos, de grande referência, porque é onde se produz o conhecimento real, é onde se transforma o conhecimento em bens concretos, é onde se desenvolve as ideias do que deve ser o mundo no futuro, o que pode vir a ser. E nós temos um parque que a 1 km da Estrada Nacional número 1, que é a TVS, mas é uma estrada a terra batida, ali não há pelo menos não deu para alcatroar 1 km de estrada, pelo menos para chegar lá. Essa é boa pergunta. Bom, os parques de ciência e tecnologia, por tradição, devem ficar longe dos centros urbanos. Sim. De grande movimentação de pessoas e de negócios e tudo mais, porque são considerados locais onde se precisa não só de melhor segurança de informação, mas também de calma. De calma, sossego. Nos planos diretores do desenvolvimento dos nossos parques, como no caso do Parque de Maluana, por exemplo, está prevista a criação de infraestruturas para pesquisa, infraestruturas para desenvolvimento tecnológico, infraestruturas básicas como rede viária, estradas e comunicações, internet, naturalmente, não é? E o aparecimento de instituições de ensino superior ou de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia para fazer a exploração dessas infraestruturas. No nosso caso, normalmente lá fora, esses negócios são joint ventures entre o Estado e privados. Mas no nosso caso, numa primeira fase, decidiu-se que seria o Estado que tinha que criar essas infraestruturas todas. Estamos a pôr o Estado a querer fazer negócios? Estamos a criar o Estado a querer fazer negócios, porque o Estado tem empresas públicas, não é? Também participa em negócios, o Estado. O Estado faz negócios, tem que fazer, para gerar receitas também, né? Substantivas até. O Estado tem que fazer negócios, isso não é problema, porque o Estado também é uma pessoa, né? É uma pessoa coletiva, tem direito de fazer negócios. Estados somos todos nós. E todos nós somos donos do Estado, é a minha maneira de ver as coisas. O Estado é nosso, nós criamos o Estado para nos servir, né? E uma das formas que o Estado encontra para poder gerar receita, para nos servir da melhor maneira, é criar empresas, não é? Por isso é que existem as chamadas empresas públicas. Então, entendeu-se que era melhor começarmos por ser o Estado o único dono da NPCT. É o que é o modelo de propriedade até agora. Sim, mas na sua opinião... Podemos discutir se isso é viável, é bom ou não, isso é outro assunto. Mas o Estado, neste momento, é que tem que, por decretos, criar os parques, por decreto, criar as normas para os parques funcionarem. Sim. Por causa dos códigos, dos benefícios. E criar infraestruturas dentro dos parques, infraestruturas que são para serem utilizadas por empresas, por instituições de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia e pelo próprio Estado também, por instituições de ensino superior. As marcas globais, digamos, as Microsoft, as Vodafone, as marcas, as BMWs, tem sempre, digamos, de forma regional, centros de pesquisa. Certo. Alguma vez, digamos, esta empresa já abordou a estas grandes marcas a existência do nosso centro e provavelmente levantar interesse da parte deles, porque se isso existir, provavelmente o Estado não precisa gastar o seu próprio dinheiro para investir. É criar condições, digamos, de infraestruturas básicas e depois o beneficiário, o último beneficiário, que são eles, investem ali e o Estado fica apenas a gerir o complexo. O modelo que estamos a tentar induzir agora, para que se comece a pensar, é exatamente nessa linha, de que o Estado a terra é do Estado, só estamos a falar de cerca de 4.000 hectares, terra é do Estado. O Estado pode criar, como fez agora, com o Centro de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico e Centro de Dados no Parque de Ciência e Tecnologia de Maluana, e pode fazer a rede viária. Estamos a trabalhar no sentido de termos rede viária em Maluana e rede de abastecimento de água e saneamento em Maluana.
e rede de internet e comunicações em Maluana. Essas são as infraestruturas que vão tornar estes espaços, que chamamos parques de ciência e tecnologia, locais atrativos, acessíveis. Então, o Estado tem que trabalhar no sentido, investir no sentido de criar essa infraestrutura. Agora, a utilização da terra, temos que entregar à iniciativa privada, que depois vai ser a fonte de renda, não é? Mas dentro para o funcionamento da própria, para a rentabilidade da própria empresa. Então, este aqui é o modelo que estamos a tentar consciencializar as nossas lideranças para que entendam que é o modelo que faz com que os parques de ciência e tecnologia sejam, de facto, locais ótimos da tradução do conhecimento científico em produtos para que a sociedade se beneficie depressa e não precisamos de demorar 200 anos, como, por exemplo, demoramos para que a álgebra Boole, a álgebra digital, fosse descoberta, fosse vista como o melhor meio de utilizar a eletricidade, não é? Para dizer sim, não, e com base no sim e não, 01, álgebra digital. Sim. As regras da álgebra digital já tinham sido criadas há 200 anos, mas a informática só surgiu com o aparecimento da válvula eletrônica, agora no século XX. Então, já estamos no século XXI, mas a válvula eletrônica surgiu no século XX, portanto, quando a eletrônica foi descoberta, depois o transistor descoberto, e agora circuitos integrados e tudo mais isso. Estamos entrando na sua praia. Em 200 anos, passamos de máquina a vapor para utilizar telefone como caixa de dispensar dinheiro. Não vimos o dinheiro, mas pagamos contas e tudo. Aliás, o próprio dinheiro também já passou para cá. O próprio dinheiro já passou para uma imagem. Bitcoins, para uma coisa nas nossas cabeças. Já ninguém anda com moedas nos bolsos, mas ninguém fica sem pagar contas. Se tiver dinheiro em alguma conta bancária em algum lugar, pode movimentar a sua conta utilizando esta tecnologia, que é resultado, portanto, da inovação, não é? E que foi muito facilitada, esta aceleração do desenvolvimento destas tecnologias foi muito facilitada com o conceito de parques de ciência e tecnologia. Sim, mas mais uma questão. Não estamos num país atualmente não industrializado. Já foi muito mais industrializado no passado. Neste momento é um país de serviços. O conhecimento que se pode produzir num parque daquela envergadura, digamos, tem mercado para vender para dentro do país? Sim, todo o conhecimento tem mercado em qualquer parte do planeta. Tirando a parte de formação profissional? Sim. Eu refiro-me, por exemplo, se, digamos que a Média Mais quiser, por exemplo, que o parque desenvolva um LED wall como este, mas que não precisa destes televisores, precisa de um outro conceito, que nós não sabemos como podia ser, porque isto incomoda. Por exemplo, nós contratamos... Coloquem esse desafio ao CIDT, ao Centro de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, para vos unir esses televisores todos, que vocês uniram virtualmente utilizando software, num ecrã gigante, bonito, de maior dimensão que este. Desafiam o CIDT. É isso que vai promover o desenvolvimento dos nossos parques de ciência e tecnologia. Quando as empresas, quando as instituições do Estado, quando os empreendedores colocam desafios dessa natureza. O empreendedor é o indivíduo que tem uma ideia, quer colocar a ideia em prática, isso significa traduzir essa ideia em produto e entra em ação. Portanto, procura investimentos e não sei quanto. Os investidores, quando verificam que a ideia é bonita, põem dinheiro na ideia do empreendedor e as coisas acontecem. Sim. Coloquem esse desafio ao CIDT. Sim, mas a minha questão é, eu acredito que quando se pensa em criar uma empresa, primeiro faça um business plan, um estudo, ver se este negócio que nós pretendemos que seja para a nossa empresa tem, primeiro, digamos, potencialidade de mercado, e tem, primeiro, potencialidade de produtos vendáveis. Quais são os produtos essenciais que podem se tornar negócio da empresa hoje? Por exemplo, se eu for lá bater a porta, eu venho saber o que aqui se vende. Quais são os produtos, digamos, essenciais, até que garantem a sustentabilidade do parque? Infelizmente, ou felizmente, não sei como é que os nossos telespectadores ou nós vão querer colocar esta questão. O surgimento da NPCT foi uma decisão política que eu considero acertada. Em 2008. Em 2008. Ainda no tempo do presidente Armando Emílio Guebuza. Exato. Portanto, foi uma decisão política, cria-se a empresa, porque a ideia inicial era vamos fazer parques que
seriam comunitários, e haviam de entrar lá investidores privados para desenvolver essas infraestruturas que está a falar. Então, nessa altura, o presidente Guebuza disse, façam empresa, criem empresa pública. E criou-se a empresa. Portanto, sabe como é que se implementam decisões políticas? O chefe diz e as pessoas arranjam maneiras. Não disseram ao presidente Guebuza, faz favor, nós precisamos primeiro de fazer estudo de viabilidade, etc. Como se cria uma empresa, né? Portanto, a empresa não resultou de um estudo de viabilidade desse tipo, porque a ideia que havia foi de que, bom, se há parques que funcionam em outras partes do mundo, aqui também pode funcionar. Aqui também pode funcionar. Depois vamos ver como é que funciona. Então, nós, até hoje, como empresa, nunca tivemos um plano estratégico, nunca tivemos um plano de negócios, porque são esses instrumentos que orientam as equipas de gestão da empresa para tomar decisões. Que é a partir daí que nós encontramos o pensamento. Estamos a fazer isso agora. O nosso plano integrado, como nós chamamos, que é estratégia e plano de negócios, onde está definido o modelo de negócio que a empresa deve seguir, está no pipeline. Finalmente está no pipeline e já temos o primeiro draft, estamos a analisar o primeiro draft. A nossa ideia é pegar o draft e pegar num outro consultor para ser o fiscal, para ver se o produto que nos estão a entregar é bom produto ou não é. É legítimo. Porque nós queremos utilizar este instrumento como o nosso guia, o nosso plano para os próximos 10 anos. Porque o plano de desenvolvimento dos parques de ciência e tecnologia, criação e desenvolvimento dos parques de ciência e tecnologia, tem um horizonte de entre 10 e 15 anos, por aí. Mas já passam, desde 2012 até cá, quando se criou a empresa e o Parque de Ciência e Tecnologia de Maluana, já passam 8 anos. Não é? A empresa existe juridicamente há 8 anos e existe operacionalmente há 6 anos, porque só em 2014 é que foi inaugurada a primeira infraestrutura dos 6 projetos que falei que são considerados projetos âncora da empresa, que é o Centro de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico. E em 2015 começou a construção do Centro de Dados, que foi entregue. Em 2015 foi entregue o Centro de Dados, que estava na gestão da empresa, e em 2017 passou para a gestão do Instituto Nacional de Governo Eletrônico. Portanto, nós só agora é que vamos ter um plano integrado, que inclui a estratégia de ação da empresa para realizar este sonho, que é bonito, no horizonte que se prevê, e o plano de negócios, que é para orientar as nossas atividades. E portanto, qual é o seu sonho em termos de o que espera que esse estudo traga? Digamos, qual é a sua utopia, como presidente do Conselho de Administração? O que gostaria que o estudo lhe apresentasse? O que eu espero deste estudo é que ele me diga onde estou em termos de situação de mercado para a empresa, aqui dentro do país, na região, no continente e no resto do mundo. Onde é que estou? Exato. Depois, espero que o produto desta consultoria que estamos fazendo também me diga que, estando aqui e com o sonho que nós temos, que vamos partilhar aqui, qual é o caminho que eu preciso de seguir para chegar lá o mais depressa possível e com segurança. É o que eu espero que este produto me mostre como caminho. E as variações, os perigos, os riscos e tudo que está lá, para nós podermos saber tomar decisões de orientação do processo produtivo da empresa. Porque quando cheguei a Maluana, eu encontrei uma empresa. Eu cheguei a Maluana no dia 3 de dezembro de 2019. É recente. Portanto, é recente. No dia 3 de dezembro, agora, de 2020, fiz um ano de mandato. O que cheguei a Maluana e encontrei foi uma empresa que estava a funcionar como um instituto público comum. Tinha 2 direções, 2 pelouros, técnico e administração, finanças. A palavra comercial não se pronunciava neste pelouro. Agora, a empresa já tem um pelouro técnico, que tem uma direção de engenharia, infraestruturas e manutenção, e tem uma direção de produção. E temos um pelouro de administração, finanças e comércio, que tem uma direção comercial e tem uma direção de administração e finanças. Portanto, já somos uma empresa. Neste momento,
o instrumento para produzir que nós temos é o que nós chamamos de Centro de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, ou, para encurtar, o CIDT. Lá no CIDT, o que é que estamos a fazer? Oferecemos cursos de formação na área de TICs, oferecemos espaço para a aceleração de empresas do ramo das tecnologias de comunicação e informação, como se chama. Acelerar empresas é assim, o Jaime tem uma empresa que está a funcionar debaixo de uma garagem. Tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que pagar guardas, tem que pagar etc, etc, etc. Então a gente vai ter com o Jaime e diz assim, Jaime, leva essa sua empresa, coloca ali num espaço onde tens telefone, tens internet, tens energia, tens água e tens alguém que te limpa as casas de banho, etc, etc. E não pagas salário dessa gente. Só precisas de contribuir com um bocadinho do que tu vais render para fazer com que esses serviços continuem a ser fornecidos para si. E para além disso, tens a vantagem de que nós vamos parar por si e dizer o seguinte: este negócio nós podemos pegar, porque sabemos que tu sabes fazer, mas tens que saber fazer bem. Então, nós vamos buscar o problema que encontramos no mercado, ou a necessidade que encontramos no mercado, para a qual és especializado, e entregamos. E fazes, ganhas o dinheiro e partilhas a receita com a empresa, para a empresa poder crescer. Isso chamamos aceleração de empresas. Okay. É um dos produtos. É um dos produtos. Aceleração de startups. Momento... Desta forma, as empresas conseguem fazer um encaixe financeiro que as permite crescer depressa. E quando acharem que já não tem que estar mais naquele espaço, temos 950 hectares, temos 1000 hectares, pode construir o seu complexo ali dentro do parque e beneficiar de incentivos fiscais que o Estado dá para as pessoas que se instalam nos parques de ciência e tecnologia. Mas há exemplos concretos? Há exemplos concretos, temos algumas empresas, só não vou falar de nomes dessas empresas aqui, porque não estou aqui para fazer publicidade, mas já temos 5 empresas do ramo das tecnologias de informação e comunicação que se juntaram à NPCT, e com as quais a NPCT tem contratos de consórcios e participamos juntos na criação de soluções para instituições e empresas que estão a precisar. Portanto, falou aqui dos desafios de gestão de uma empresa que antes foi um instituto. Não foi nunca instituto, foi criado como empresa, mas estava a funcionar como instituto. Como é que eu como gestor de profissão e formação, eu sei que há aqui no meio, por detrás disso, um desafio de transformar o conceito de um trabalhador do Estado para um trabalhador de uma empresa cuja visão é o lucro. Uma situação em que o trabalhador foi contratado para o parque, não para uma empresa. Como é que está a conseguir gerir? Não está a conseguir gerir esta transformação? Eu chamo isso de uma transformação porque é uma transformação ideológica, psicológica, que os trabalhadores precisam passar por ela. Sabe, ser professor, para este caso, é uma grande vantagem. O segredo é conversar com as pessoas. O primeiro exercício que eu pessoalmente tive que fazer quando eu cheguei a Maluana foi procurar saber se os nossos colaboradores na empresa sabiam qual era o objeto social ou estatutário da empresa. Será que não existia? Bom, alguns sabiam, mas a maioria não sabia. Alguns sabiam, mas não sabiam como é que se materializa este objeto. Então, começamos a conversar sobre isso e continuamos a conversar sobre isso agora. E está a ocorrer uma transformação positiva muito boa. Estou a gostar da resposta que está a haver da parte dos colaboradores da empresa e devo, muito sinceramente, agradecer-lhes esta abertura com que eles abordam as questões da empresa. Uma das coisas, por exemplo, que aconteceu e que foi Deixa este exemplo para logo a seguir ao intervalo. Vamos fazer um breve intervalo, porque estou a ver que já se está a emocionar nas boas coisas que os trabalhadores estão a fazer. Mas isso é muito positivo, se eles efetivamente conseguem ganhar consciência de que, olha, que temos que correr, porque isto já não é nada que depende do Estado, depende necessariamente de nós. Produzirmos para ganharmos, digamos, salário para nós próprios. Certo. Vamos ao intervalo e voltamos já. Muito obrigado.
Outra vez, boa noite e voltamos à nossa conversa com o Dr. Kumbane, que é o presidente do Conselho de Administração da Empresa Nacional de Parques de Ciência e Tecnologia. Dr. Kumbane estava a falar sobre um exemplo, digamos, um bom sinal, digamos, de que os trabalhadores estão a começar a perceber que eles precisam de correr, porque isso já não é nada, não é nenhum instituto, aliás nunca foi, mas sim uma empresa privada. Uma empresa do Estado, nesse caso. O exemplo é o seguinte, quando fomos ao intervalo eu estava a começar a introduzir este exemplo, é o seguinte, eu cheguei e perguntei aos nossos colaboradores, meus colegas agora, quantos clientes é que esta empresa tem? Só temos 2 clientes. 2 clientes, sim. Quem são? E disseram quais são. Qual é a receita? Qual é a receita que nós estamos a arrecadar com esse anualmente? É tanto. E quanto é que nós gastamos pelas operações e tudo, etc, etc. É tanto. Aquele fulano que está ali, que está a ocupar aquele espaço, é cliente da empresa? Não, estamos a trocar o produto por espécie. Ok, estamos a trocar troca de serviços. Está bem. Está certo. Esta situação não é cômoda. Nós somos uma empresa. Então nós temos que encontrar caminhos para produzir. Algumas ideias aqui. Bom, apareceram, temos que alugar aquilo, temos que alugar aquele espaço, temos que alugar não sei quantos, mas não vamos alugar, ninguém há de vir, porque a estrada nem sequer está boa. Estava prevista no projeto de criação do Parque de Maluana, mas não sei o que aconteceu. Parece que o dinheiro não chegou, a estrada não foi feita, a vedação não foi feita. O dinheiro não chegou à estrada ou não chegou ao parque? Não chegou para fazer estrada e vedar o parque. O dinheiro não chegou para fazer, chegou para fazer o CIDT, equipar e tudo. Está muito bem apetrechado. Mas para vedar o parque, que estava previsto no plano de instalação do Parque de Maluana, e para fazer a estrada de acesso, não chegou. Estamos a negociar agora a construção da estrada com o parceiro que nos ofereceu o fundo para criar o CIDT e começar a fazer desenvolvimento no Parque de Maluana. Parece que vamos conseguir ao longo deste exercício que começa daqui a pouco, este ano de 2021. E as respostas que fui recebendo foram essas. Então, uma vez eu vejo no jornal um anúncio de um concurso. Isto aqui cabe muito bem no CIDT. Eu peguei aquilo, fui aos meus colegas e disse, vamos concorrer para esta coisa. Mas, São Presidente, nós não temos staff, como é que vamos fazer? Nunca fomos quitações, não sei quando. E o concurso, eu disse, eu não quero saber. Vamos entrar neste concurso. Temos que encontrar um parceiro. Se não há skills aqui, eu estou a trabalhar na educação, no ensino superior. E estou a trabalhar, estamos a formar engenheiros informáticos neste país há mais de 30 anos. Estão aonde? Como é que vão dizer que não há capacidade para nós, com estas condições que o Centro de Inovação e Desenvolvimento tem, que não temos como concorrer para isto aqui? Tratem de tudo o que é preciso e vamos concorrer. Sabe, concorremos e ganhamos o concurso. Identificamos um parceiro. E concorremos e ganhamos o concurso e ganhamos com mérito. Não tivemos que andar ali a fazer lobbies e não sei quanto. Não, ganhamos o concurso com mérito, tivemos concorrentes muito fortes, ganhamos esse concurso. E não só, dialogamos com algumas instituições que verificamos que estavam com processos inquinados, dissemos, isto nós podemos resolver. Vocês podem, sim, nós podemos resolver. Estamos a resolver problemas dessas instituições. Quer dizer, já há algum negócio? Já há negócio. Já estão a começar a haver Mas antes de falarmos de negócio, neste conceito de empresa, já falou de muitos investimentos que foram feitos, outros que ficaram por serem feitos. Qual é o volume de investimento que o Parque de Maluana, nesta sua primeira fase, já realizou talvez espera do estudo para lhe dizer, mas eu espero que tenha já dados do volume de investimento feito e quando este investimento foi feito de forma arbitrária ou foi feito para uma empresa com pensamento de negócio, como depois foi constituída a empresa? Como é que podemos ver esse investimento em termos de rendibilidade, em termos de recuperação deste investimento? Como é que está essa ideia? Ou é só ir trabalhando, depois vamos ver? O plano integrado que pedimos para que nos seja produzido é exatamente para nos indicar, como disse inicialmente, onde estamos e como devemos
prosseguir o objeto da empresa. Porque a empresa não foi criada como tradicionalmente se criam as empresas, como também disse na primeira parte desta nossa conversa. O Estado, quando se criou o Parque de Maluana, o governo, na altura, conseguiu um financiamento do ex-Bank da Índia para construir, foram 25 milhões de dólares, para construir o Centro de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, o CIDT, e vedar a área do Parque de Maluana e fazer a estrada de acesso. Como disse, esse dinheiro não chegou para tudo isso. Foi criada uma comissão que instalou o parque e acompanhou todo o processo de construção do edifício onde funciona a sede da empresa, que é o CIDT, neste momento, e iniciou-se a atividade de exploração do parque quando foi nomeado o primeiro PCA, que foi o professor Nhambio, que depois ficou ministro de Ciência e Tecnologia no primeiro ciclo do mandato, no primeiro mandato do presidente News. Então, o que estamos a fazer neste momento, neste estudo comissionado. O professor Nhambio não era PCA? O primeiro PCA foi o professor Nhambio, depois foi a doutora Flávia, fez um mandato. O professor Nhambio nem terminou o mandato, porque depois foi chamado para ser ministro de Ciência e Tecnologia. Eu sou o terceiro PCA lá na empresa. E, então, o que estamos a fazer neste momento é corrigir essas pequenas falhas, porque a intenção é boa, mas o processo de criação da empresa não seguiu aqueles trâmites todos que Jaime sabe como é um homem de negócios que é, para criar uma empresa. Portanto, não houve estudo de viabilidade, não houve nada. Foi dizer o seguinte: vamos criar a empresa. E depois, como vamos fazer para desenvolver a empresa? Arranjou-se, através do governo da Índia, do ex-Bank, um fundo de 25 milhões de dólares, construiu-se o CDD. E através do ex-Bank da China, arranjou-se também outro financiamento que materializou a construção do centro de dados, que funciona. E, portanto, são as duas infraestruturas que temos no Parque de Ciência e Tecnologia de Maluana. No futuro, agora, o nosso desafio é encontrar outros parceiros que nos ajudem a materializar. Quais são as próximas prioridades, em termos de prioridades? Em termos de prioridades, temos que ter um centro de biotecnologia equipado com todos os laboratórios. Para não termos esses problemas que temos com esta Covid, em que só podemos fazer análise até 2.000 amostras por dia, por exemplo. Nós podemos fazer uma análise de amostras de forma industrial, como se faz nos outros países, se tivermos equipamento e pessoal tecnicamente preparado para operar esse equipamento num centro com laboratórios diversos. Portanto, vamos fazer, a nossa prioridade é ter lá o Centro Nacional de Biotecnologia e Biociências com um edifício, com todos os laboratórios que precisa, pelo menos uns 5 laboratórios para servir este centro. Aí vamos ter... Isso é um projeto concreto? É um projeto concreto, faz parte dos projetos âncora. Pois temos que ter um centro de pesquisa em água, não é? Água mesmo. Água. Há muitas coisas que se podem fazer na área de pesquisa em água. Temos que ter um centro temos criado, o centro existe, mas é preciso alojar em Maluana. O centro de investigação e transferência de tecnologias agrárias existe criado, mas é preciso colocar no parque. Mas é preciso criar infraestruturas para que estes centros possam operar a partir do parque. Por quê? Porque os centros são as unidades de produção de conhecimento e de tecnologia nos parques de ciência e tecnologia. Os empreendedores, quando sabem que é uma descoberta tecnológica, uma evolução tecnológica, uma descoberta científica que traduz-se numa evolução tecnológica, pegam na tecnologia e criam empregos. Vou dar exemplo dos telefones, né? Os telefones, smartphones, quando surgiram, ninguém sabia que se podiam tornar ATMs. Né? Hoje são ATMs, porque apareceu um empreendedor que diz o seguinte: se eu colocar ali um software, isso aí pode ser uma fonte de negócio. Apareceu um empreendedor que disse o seguinte: você tem essas telas todas aqui, eu posso criar um software que pode tornar essas telas todas numa única tela, num televisor grande, gigante. E está aqui, está a acontecer. Então, esses são empreendedores. Mas há alguém que descobriu, o software pode fazer isto, mas não pode fazer só isso, pode fazer mais. Isso chamamos de inovação. Então, o que nós estamos a querer que aconteça nos parques de ciência e tecnologia é que se construam essas infraestruturas básicas que vão ser a razão de os cientistas, engenheiros, empreendedores
encontrarem-se ali, naqueles espaços pequenos, interagir mais facilmente, de forma organizada, de forma que o cientista tenha um produto, que é o conhecimento, que facilita a evolução de uma tecnologia que o engenheiro pensa e arquiteta. E depois o empreendedor veja a utilidade nesta ferramenta nova de serviço ou neste método novo que foi criado e gera e pega isso para gerar produtos que vão resultar na criação de um negócio e o negócio vai resultar na criação de empresas. Por isso é que eu tenho dito, quando as pessoas me perguntam assim, em conversa coloquial, mas essa vossa empresa produz o quê? A NPCT foi criada para criar empresas. É uma máquina de produzir, é uma empresa que produz máquinas de produzir empresas. Porque os parques de ciência e tecnologia podem ser definidos como máquinas de criar empresas, porque elas é nos parques de ciência e tecnologia onde a cadeia de valor do conhecimento científico se cria e se desenvolve e se explora. Portanto, através da interação destes atores todos. Aproveitando agora as câmaras aqui da Média Mais TV, o que diria as empresas moçambicanas, o que diria, qual é o benefício direto que elas podem ter se hoje, vamos lá falar do que lá existe hoje, não daquilo que são, digamos, as aspirações do futuro. O que as empresas hoje podem olhar para o parque e dizer que eu posso ir para lá e pedir o apoio neste e naquele sentido. O que tem hoje para oferecer às empresas moçambicanas? O CIDT desenvolve soluções informáticas. Estou a falar de sistemas de gestão de processos diversos, de produção, automação, etc, etc. Desenvolve isso. O CIDT desenvolve, faz a arquitetura e desenvolvimento e implementação de redes de computadores para empresas novas ou para a renovação tecnológica, faz consultoria, que chamamos auditorias técnicas no domínio de informática, precisa de fazer mudanças aqui na sua instituição, por exemplo, pode contratar o CIDT para vir aqui fazer um diagnóstico técnico para se dizer isto vai continuar a ser útil até tanto, isto é bom substituir agora porque a tecnologia está a evoluir desta maneira. Portanto, estas soluções já estão a ser oferecidas pelo Centro de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico. Portanto, as empresas como a vossa, por exemplo, a Mídia Mais, pode contar com esta colaboração da parte da Empresa Nacional de Parques de Ciência e Tecnologia através do CIDT. O doutor está lá há um ano, ainda tem provavelmente mais 4 anos de mandato ainda para trabalhar. Encontrou a empresa como encontrou. Qual é o seu sonho? O que a empresa gostaria de deixar no final do seu mandato? A empresa que eu gostaria de deixar é aquela em que qualquer problema que seja apresentado ou necessidade que seja apresentada nos parques de ciência e tecnologia encontre solução. Esse problema tem que ser qualquer. Portanto, a nossa visão é sermos uma referência global, não só nacional, mas uma referência global na promoção do desenvolvimento comunitário utilizando o conhecimento científico. Esta é que é a nossa visão. Portanto, não tem que haver nenhum problema que o pesquisador coloque, que o engenheiro coloque, que o empreendedor coloque, que o Estado coloque, que o empresário coloque, que não tenha solução nos parques de ciência e tecnologia. Não deve acontecer isso, porque é lá onde está a raiz das soluções de todos os problemas que se podem colocar à humanidade, nos parques de ciência e tecnologia. E se não tiver know-how, pode importar? Se não tivermos know-how, importamos. Por exemplo, mas a solução tem que ser por exemplo, esses concursos que estamos a falar aqui, que conseguimos ganhar e vamos oferecer soluções para as instituições que nos contactaram, não são soluções que vamos oferecer só com recursos nacionais. Vamos oferecer com parceiros externos que hão de vir aqui e trabalhar com nossos colaboradores para que o conhecimento depois fique aqui. Esta é a estratégia. Muito bem, doutor Kuman. Antes de mais, queria também agradecer mais uma vez por ter aceito vir conversar conosco. É muito pouco tempo falarmos de um projeto desta envergadura. Eu queria sinceramente desejar sucessos ao Dr. Kuman e dizer que a Média Mais está aqui disponível para apoiar, digamos, no que for necessário. Eu acho que há muita coisa que está a acontecer que não está a ser divulgada convenientemente. Estou ali aqui a lhe fazer perguntas na minha qualidade, digamos, imagina o que é que o povo pensa sobre o que é aquele monstro de edifícios que estão ali, o que se faz naqueles edifícios. Aliás, o Dr. Kuman, quando chegou lá, até os próprios trabalhadores dali nem sequer sabiam o que estão lá para fazer. Alguns sabiam, outros não.
Pronto, muito obrigado e assim vai terminar a nossa conversa e esperamos convidá-lo para fazer, digamos, mais uma retrospectiva sobre aquilo que está a acontecer. Esperamos que nos próximos anos, em um curto tempo, digamos, comecem os investimentos conforme os estudos que diz que já está a produzir. Muito obrigado. Obrigado à Mídia Mais TV por esta oportunidade que nos deram para falarmos com o nosso público, o nosso povo, a nossa sociedade, os nossos empresários, as nossas instituições e colocar-nos à disposição para que nos desafiem. Desafiem-nos. Nós existimos como um instrumento de execução de políticas e de promoção de desenvolvimento. A NPCT é um recurso que o Estado criou que deve servir a toda a sociedade moçambicana, desde cidadão singular a entidades empresariais, públicas, até as nossas instituições, como o caso da Assembleia da República, com quem estamos a trabalhar neste momento para o desenvolvimento de soluções para os problemas que a Assembleia tem neste momento. Portanto, nós agradecemos bastante esta oportunidade que se criou para conversarmos de forma breve sobre e descontraída. E descontraída. O que é NPCT, para que existe, para onde queremos ir, enfim, muito obrigado. Muito obrigado. Foi assim a nossa conversa com o presidente do Conselho de Administração de NPCT. NPCT. Foi assim a nossa conversa com o presidente do Conselho de Administração da Empresa Nacional de Ciência Parque Ciência e Tecnologia, Dr. Julião João Combana, e voltamos para si na próxima quarta-feira à mesma hora. Muito obrigado.